Um estudo recente revelou que algumas árvores basicamente prendem a respiração para evitar a absorção de fumaça de incêndios florestais. E aí eu vou explicar para vocês como isso ocorre na verdade. Então, para a gente ter uma ideia, né, quando há fumaça no ar, nós, seres humanos, tentamos evitar, né? A gente tampa, a gente sai do local, a gente foge. Mas e as árvores, né? O que acontece com elas? Porque elas não conseguem se mover, elas não conseguem andar. E aí surgiu a ideia. Pesquisadores lá da Universidade do Estado do Colorado investigaram toda a questão e as descobertas, elas foram publicadas numa revista científica chamada Geophysical Research Letters. Então, as plantas respiram por meio das estruturas chamadas de estômagos, tá? Que são pequenos poros na superfície das folhas que se abrem e fecham. Isso não só na superfície, também na parte de baixo. Enquanto os humanos, né, nós inalamos o oxigênio e exalamos dióxido de carbono pelo nariz e pela boca. As plantas realizam trocas gasosas pelos estômagos. Durante a fotossíntese, elas absorvem o CO2 e depois liberam o oxigênio. É só a gente lembrar lá da aula de ciência da quinta série. As plantas também realizaram esse processo de forma contínua, inalando mais vezes e também exalando simultaneamente e absorvendo os gases ao seu redor. O estudo então analisou dados de um incêndio que ocorreu em 2020 em uma das florestas de coníferas no estado do Colorado, onde vários pinheiros foram expostos à fumaça. Durante os incêndios, os pesquisadores notaram que o nível de fotossíntese dos pinheiros caiu para quase zero e os estômagos ficaram completamente fechados, como se a árvore estivesse parado de respirar. Imagina isso, olha que loucura, você está observando e viu, pô, a árvore parou de respirar. Então, algumas plantas reagem à intensa fumaça de incêndios florestais fechando seus estômagos, interrompendo aí as trocas gasosas com o ambiente externo. Isso equivale a prender a respiração, eles dizem, né? Então, antes de serem expostas às fumaças. Então, aquele primeiro contato que vem aquela fumaça, as plantas, né, os estômagos fecham para não vir o primeiro forte. Então, com os estômagos fechados, as folhas não respiravam, tá? Elas não inalavam o CO2 necessário para crescer e não exalavam os compostos químicos que normalmente liberam. Então, os pesquisadores decidiram, então, realizar o experimento e alterar a temperatura e a umidade das folhas e limpar as suas vias aéreas, né, que poderia ter fumaça. Tudo sem a presença dela. Como resultado, o processo de fotossíntese foi retomado com a explosão de compostos orgânicos voláteis. Então a gente pode ver aqui que eles limpando essas vias aéreas, a gente pode pensar que se fosse num ambiente natural, a chuva iria fazer essa limpeza. Então só que eles formularam isso de uma forma diferente para testar. Apesar dessas descobertas, ainda não se sabe como as árvores conseguem realizar esse processo. Os pesquisadores levantaram algumas hipóteses. A partícula de fumaça poderia obstruir, né, os estômagos, pedindo a sua abertura. Pode ser ali, né, uma resposta física das folhas aos primeiros sinais de fumaça. É aquele susto, né? Como se fosse a gente. Nossa, fumaça, trava, depois você respira mesmo que tem um pouquinho. Ou talvez a fumaça escura de a absorção da luz solar, essencial para a fotossíntese. Isso daqui foi o que eles colocaram aí como poderia ocorrer. Também não está claro quanto tempo esses efeitos de fumaças duram e como a exposição repetidas dessas fumaças podem impactar as árvores ao longo prazo. Mas estudos são necessários, né, para estar incluindo aí nessas análises e outras espécies de árvores. Então, galera, só para deixar claro, esse estudo foi feito numa floresta de coníferas, tá? Com pinheiros. Aqui no Brasil, a gente até pode usar a metodologia que eles usaram, né, para fazer esse estudo e aplicar aqui em nossas florestas, em nossos biomas, analisando assim as nossas espécies. Baseado no que a gente já sabe hoje, algumas espécies são adaptadas a esse tipo de ocorrência, vamos dizer assim. Por exemplo, o cerrado é um tipo de bioma que muitas vezes pega fogo. É natural do ciclo dele, acontecer de forma natural, né? Não quando você vai lá e coloca. Então as plantas, elas têm uma certa adaptação para isso, principalmente em relação à casca do tronco ali, né, que suporta o fogo, não deixa a espécie morrer. Então é um tipo de adaptação. Pode ser que as folhas das espécies do cerrado também tenham essa adaptação. Agora, se a gente for pensar nas nossas florestas tropicais, como a Mata Atlântica, né, a Amazônia ou até mesmo o Pantanal, pode ser que isso não funcione dessa forma. Pode ser que as árvores sofram com as fumaças. Pode até ser que elas fecham ali os estômagos, mas a gente pode não ter uma certa entendência de como aquilo pode ser tão prejudicial a elas. Como a gente viu ali, eles não sabem se é por conta da luz da fumaça ou se é por conta do outro mecanismo para ela não ter que sofrer aquela fumaça de uma vez, né? Ela faz um travamento. E então isso poderia ser aplicado aqui nas nossas árvores. Imagina que a Amazônia praticamente pega fogo todo ano. O Cerrado também, a Mata Atlântica, mas imagina o nosso pior cenário hoje é o Cerrado e a Amazônia. Então essa consequência de fogo, a gente já sabe que é prejudicial. O fogo e a fumaça que se espalha por toda a região da floresta. Ok, a gente já sabe que a fumaça, ela tem componentes químicos que se juntar, por exemplo, com
com a chuva, ela pode chover, né, condensar essa mistura e causar problemas de saúde a todos nós, porque vira uma chuva tóxica. Então, para as árvores, como isso vai para o solo, vai para o ambiente, vai para a fauna, isso com certeza não é legal. Mas assim, isso é tudo especulações nossas. Isso aí tem que ser feito e estudado através de estudos, né, por cientistas. E muito do que a gente sabe hoje também é vendo estudos, né, como sai uma publicação, uma e outra ali, como recentemente já saiu, que as espécies sofrem com o calor próximo, né, elas deixam de se desenvolver, tá? Vou deixar aí o vídeo na descrição, vocês podem assistir depois ou no card. Então é interessante a gente analisar essas possibilidades. É isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, isso vai nos ajudar muito. E até a próxima. Valeu!